E aí, meu povo, deixa eu comentar aqui o nome do tema de hoje, tema de agora à noite, né, na verdade, que eu quero lembrar para vocês que foi os alunos do curso que autorizaram a gente falar sobre isso hoje, para todo mundo. Intermitente. Vamos falar hoje sobre jejum intermitente agora à noite. Pronto, já ficou fixo aqui para vocês. E é isso. Nosso compromisso era só com os alunos, mas eles acharam legal que vocês também participassem por dois grandes motivos. Primeiro, porque quando a gente coloca essa live aqui, podem surgir realmente interesse de outras pessoas ou até para sanar uma dúvida que pode ser dúvida dos nossos alunos também. Então essa live aqui é para todos vocês interagirem, mas eu peço a vocês que a gente mantenha o tema pertinente, que é jejum intermitente. A gente veio aqui falar sobre várias coisas relacionadas ao jejum intermitente, tá bom? Então a única coisa que eu peço a vocês é que não desviem o tema, não coloquem de outro tema, não façam perguntas relacionadas a outro tema, porque nós vamos focar hoje no jejum. Por que jejum hoje? Eu já falei de jejum outras vezes, porque os alunos lá do curso, eles estão vindo por uma sequência de aprendizados. Então, nesse momento, eles precisam de aprender um pouco sobre o jejum intermitente para darem continuidade ao mapa do emagrecimento, tá bom? Por isso que a gente resolveu falar sobre isso agora à noite. Então, assim, como fazer correto, os erros que acontecem, é tudo isso que a gente vai falar. Dá para emagrecer com o jejum? Exatamente. O objetivo nosso da live é esse, ensinar vocês a utilizarem a ferramenta, tá? Volto a dizer, jejum não é dieta, pelo contrário, né? Jejum é o contrário de dieta, é o momento em que você não está comendo nada, você está em jejum. Mas cuidado, inclusive se fizer errado, se não controlar, você consegue engordar fazendo jejum. É isso mesmo. Então, se você não cuidar ou não fizer muito bem feito, você corre o risco de perder todo o seu projeto, toda a sua expectativa de emagrecimento se você fizer errado. Tá? Então, por isso que a gente pede para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui, convidarem o máximo de pessoas que vocês acham interessante, que saibam ou que venham a contribuir com essa live. Se você acha que conhece alguém que conhece muito de jejum, convida ele para vir para cá, para ele ensinar um pouco para a gente. A gente veio aqui, realmente, todos nós viemos para aprender. Então, alguém que conhece de jejum, alguém que já pratica jejum, convida ele para vir aqui para trazer um pouco da experiência prática dele, tá? Eu sou adepto de jejum há muito tempo, há alguns anos. Prego isso para os meus alunos, para o pessoal aqui da rede social, para os grupos de amizades que tenho, sempre prego o jejum como uma ótima ferramenta, desde que seja muito bem feita. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é, clique nesse aviãozinho, cada um de vocês convida 5 pessoas para estar aqui. 5 pessoas que você acha que deveria aprender um pouco mais sobre isso, ou que saibam e queiram compartilhar com a gente isso aqui. 5 pessoas, cada um de vocês. Se acharem que o tema é interessante, tá? Também vocês não são obrigados. Quiser ficar aqui caladinho, não quiser escrever nada, quiser só prestar atenção, quiser aprender, não tem problema nenhum. É um tema muito simples, né? Quando a gente fala de jejum, basicamente é muito simples, é você não comer, né? É você pular a janta, jantou, ou a última refeição ser a janta, ou pular a janta. Se a última refeição for a janta, de manhã você não toma café e vai almoçar. Simplismo, se eu fosse considerar dessa forma. Ou eu tomei o lanche da tarde, não jantei, e no outro dia eu tomo o café da manhã. Simplismo pensar que é simples só tirar uma refeição e tá tudo bem e já estou praticando o jejum. Você não consegue tolerar isso. Tá? Então, basicamente, não é só você... não, é o jejum intermitente, eu já sei fazer. Eu tiro o café da manhã e pronto. Já escutei muito isso, de pessoas próximas, inclusive. Não, eu estou de jejum até agora. Não, o que você vai comer? Não sei, eu vou comer o que tiver aí. Então, o jejum, ou utilizar da ferramenta de jejum, é muito mais do que você simplesmente saltar uma refeição, que teoricamente é isso. Você salta uma refeição, você já está de jejum. E melhor, todos nós já fazemos jejum desde que nascemos. O horário em que estamos dormindo são horários em que não estamos ingerindo alimento e, consequentemente, nossa metabolização
se lentifica, diminui a nossa velocidade metabólica, porque não estamos ingerindo alimentos. Mas quando eu prolongo essas horas sem alimentos, é que começa a ter os benefícios, que inclusive um dos benefícios é a autofagia, tá? Então você que foi incluído agora aqui no grupo, que chegou agora, seja muito bem-vindo, tá? A gente já faz lives há alguns anos falando sobre temas de saúde e hoje nós estamos falando sobre o jejum intermitente. Ah, é uma dieta, é da moda, começou nessa última década, começou depois da pandemia. Vão surgir várias pessoas contrárias ao processo, só que não tem como negar que o jejum é algo milenar, é algo bíblico, inclusive. Fazer jejum é algo bíblico que se faz há milhares de anos. Então, não, já cai por terra essa história de que jejum é uma dieta, de que jejum está na moda e daqui a alguns anos vai passar isso. Não. Para se ter ideia, o jejum ele já foi utilizado pela medicina há mais de 100 anos, 1919, 20, foi quando começaram a fazer os jejuns terapêuticos para problemáticas de doenças neurológicas, tá? Para as pessoas que tinham algum tipo de problema de doenças neurológicas mesmo, convulsão, doenças degenerativas do sistema nervoso. Então eles começaram a se fazer o jejum terapêutico, que é uma outra modalidade, que a gente não vai entrar nela aqui hoje. Mas de um tempo para cá se reacendeu essa proposta de melhoria de saúde, onde você se poupa de um alimento, que na maioria das vezes deveria ser um alimento bem feito, mas nós equivocamos na alimentação, então acaba que nós substituímos esse período de alimento por um período sem alimentos. Isso intermitentemente falando. Por quê? Porque o jejum terapêutico era algo permanente. O paciente ficava dias e dias e dias somente com um acesso venoso, onde ele recebia pela veia alguns nutrientes. Isso é um jejum terapêutico. O nosso jejum intermitente é intercalar algumas horas de alimento com algumas horas sem se alimentar. Por isso que se chama intermitente, que você não vai fazer fixo e durar por dias e dias e dias. Você faz dessa forma intermitentemente. Então, lembrando que o jejum não é acorda, deixa de pular o café, vai almoçar, porque você já passou as horas da noite sem comer. Não é simples assim e nem é fácil de fazer dessa forma. E a ideia nossa de trazer essa live aqui, principalmente para os alunos que estão seguindo o mapa, é para que vocês aprendam a forma em que o jejum acontece. O jejum, como a Regina está explicando, está demonstrando aí que ela teve uma ótima experiência com o jejum intermitente, o jejum é algo que você tem que propor como uma estratégia para a sua saúde, mas que ele tem que acontecer naturalmente. Não adianta eu querer imitar algum dos protocolos, até porque, se vocês quiserem entrar nesse tema, existem vários protocolos que estão pré-estabelecidos por aí. Existem os 16 horas comendo, 16 horas de jejum e 8 horas comendo, tem os 18 horas em jejum e 6 horas comendo, existe os de 24 horas, existe até de 36 horas, tá? Menos horas do que essas 16 é algo que a gente já faz naturalmente, de vez em quando você faz até 13, 14 horas, dependendo dos seus horários de alimentação. Isso é natural, isso sempre foi assim. Existem benefícios, mas não tão quanto você realmente permanecer em jejum por 16, por 18 horas, várias vezes por semana. Essa é a ideia nossa. Então, existem os protocolos, mas o que eu quero explicar para vocês, e já coloco logo de início para vocês, o protocolo não precisa ser seguido. Então, se algum profissional diz para você, não, o jejum não funciona, ele não sabe o que está dizendo. Se ele diz, não, tem que ser no protocolo, ele não sabe o que está dizendo. Por quê? Porque quando você faz algo pré-estabelecido que funcionou para fulano, pode ser que não funcione para ciclano. O jejum, além dele acontecer natural na sua vida, ele tem que se adaptar à sua rotina, tá? Então, há um exemplo do que aconteceu com essa paciente aí que mencionou que teve altas mudanças na sua vida. A Regina, que foi um exemplo de jejum fantástico, ela não podia fazer o 16. Aí, se não me engano, ela podia fazer o 17 horas. Então, a gente teve que ensiná-la o jejum, mas que o jejum se adequasse à vida dela, à vida laboral. Ela tinha um horário em que ela tinha
a liberação para estar se alimentando. Se fosse 16, coincidia com o horário que ela estava em aula. Enfim, a gente teve que adequar o jejum à sua vida laboral. E é isso que tem que acontecer com todos vocês. Não é, existem os protocolos pré-estabelecidos, mas não são definidos cientificamente como as formas corretas de fazer. Você vai fazer o jejum a partir das 15, 16 horas, de acordo ao seu momento, de acordo à sua disponibilidade laboral. Olha, nesse horário de 16 horas eu estou em pleno serviço, como é que eu vou parar para quebrar o meu jejum de 16? Será que eu posso fazer o 17? Será que eu posso fazer o 18, 19? Enfim, vai ter que ser o jejum se adequar ao seu dia a dia, não o seu dia a dia se adequar ao jejum. Imagina que você está nas 16 horas e naquele momento você está fazendo uma operação, alguma coisa, ou manuseando uma máquina. Não, eu tenho que parar porque deu 16 horas e aí eu tenho que ir ali quebrar o meu jejum. Não, o jejum ele vai se adequar ao seu dia a dia, mas principalmente ele vai acontecer naturalmente. Qual é a vantagem dele? Que aí foi o boom para dizer que ele emagrece ou ele ajuda a emagrecer. Entende-se que quando a gente está comendo, e aí a gente vai entrar um pouquinho na fisiologia para vocês entenderem, quando a gente está comendo, né, principalmente alguns alimentos, vão dar uma estimulação para que o pâncreas libere a insulina. Insulina é um hormônio muito anabólico, um hormônio que ajuda muito a nutrir os nossos tecidos, principalmente tecido muscular. Leva nosso alimento até onde ele tem que levar. O que acontece é que, morador junto com a insulina no pâncreas, existe um outro hormônio, o hormônio que te ajuda na queima de gordura. Então, o benefício do jejum para o emagrecimento é exatamente no momento em que você não comeu, não estimulou a insulina, e isso permite com que o glucagon faça o trabalho dele de favorecimento da sua queima de gordura. Então, de uma forma muito simples, eu consigo explicar isso para vocês. Se eu estou comendo, mesmo que sejam pequenas quantidades, alimentos que estimulam muito a minha insulina, eu não consigo deixar o glucagon te ajudar a emagrecer, tá bom? Então já cai por terra as teorias de que comer de 3 em 3 horas favorece emagrecimento. Não. Comer de 3 em 3 horas tem um benefício para um hipertrófico ou para uma pessoa que está buscando hipertrofia, para uma pessoa que precisa daquela nutrição temporária, um diabético, por exemplo, mas para uma terapia de emagrecimento não é válido comer de 3 em 3 horas, exatamente pelo que eu acabei de explicar. Mas comer e deixar uma janela de jejum, come-se na janela de alimentação e deixa uma janela de jejum. Nessa janela de jejum eu vou ter o benefício de baixíssima estimulação de insulina e, pelo contrário, vou ter uma utilização da minha gordura como fonte de energia. Isso é novo? Isso inventaram agora? Não. Nós, seres humanos, sempre utilizamos disso como fonte de energia nos momentos em que a gente não conseguia caçar, né? Estamos falando da era pré-histórica, não conseguíamos uma presa, acordava na caverna, né? Não tinha o iFood para você ligar, não tinha comida, ficava em jejum até que eu sentisse fome. E aí vem a teoria de que se eu fizer jejum eu vou sentir compulsão alimentar. Muita gente vai dizer, não, o jejum dá errado, porque depois você vai comer muito. Equivocado. Quando eu não tenho a estimulação de insulina e a minha glicemia começa a reduzir-se, o glucagon faz esse trabalho de equalizar novamente a minha glicemia sanguínea com a utilização de gorduras. Pega uma gordurinha lá no pneuzinho e quebra aqui como formatos de açúcares para subir a sua glicemia e estabilizá-la. Então esses hormônios têm esse controle glicêmico do nosso sangue. Se está alto, abaixa, se está baixo, sobe. Então já se cai por terra, porque se eu não tenho uma glicemia baixa no final do meu jejum, eu não tenho por que sentir uma avassaladora fome. Ao contrário de quem faz uma alimentação ruim, que tem um alto índice glicêmico, que vai elevar a glicemia sanguínea, que vai estimular a insulina absurdamente, então os picos insulinêmicos
causa uma queda glicêmica sanguínea e quando esse açúcar está lá embaixo, você sente uma fome tremenda. Ah, mas se eu sinto uma fome tremenda, se minha glicemia está baixa, era só o glucagon se ativar e regular. Porém, a insulina está atuando. E quando a insulina está atuando, o glucagon não pode atuar. Simples assim. Por que, o jejum não causa compulsão e por que comer guloseimas e alimentos com alto índice glicêmico sim causa compulsão. Se você comeu errado, você vai ter fome para comer errado novamente e vai ter uma dificuldade gigantesca de ficar horas sem comer. Então, o que a Karine colocou como relato aí é exatamente o que acontece. Quando eu fico horas em jejum, né, aí é o benefício, quando eu me adapto a fazer o jejum, sempre o glucagon vai estar queimando gorduras para gerar uma fonte de açúcares para equalizar a sua glicemia sanguínea. Então, dificilmente você vai ativar a grelina, né, a sua açúcar vai abaixar a ponto de ativar a grelina pedindo você para comer. Então, quem pratica jejum tem esse pequeno detalhe, vai querer ultrapassar os limites fisiológicos porque não vai sentir fome. E aí é quando eu tenho que estar pedindo o aluno para frear, porque ele fez hoje 18, daqui uma semana ele já está fazendo 24 e ele quer passar para 30, para 36 horas, e aí é onde a gente tem que segurar o aluno, porque se ele não sentiu fome, ele acha que não pode ficar, que ele não precisa de comer, e também não é assim. Então a gente também não pode exagerar. Quando a gente consegue, quando a gente se sente vitorioso por conseguir fazer o jejum, você tem que entender que o jejum é muito benéfico, mas ele não pode ser tido como um exagero. Eu não posso fazer 2 dias, 3 dias sem alimentação, que você até consegue, porque o ser humano, ele consegue ficar sem comer, ele não consegue ficar sem beber água, tá? Mas então entenda, eu quero explicar isso primeiro. Jejum não é para todo mundo, gestantes não devem fazer, crianças não devem fazer, pessoas com doenças psicológicas, que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão, precisam de estar muito bem tratadas e acompanhadas por um profissional, caso desejem fazer algum tipo de jejum. Pessoas que sim já padeçam de algumas doenças relacionadas à comida, como anorexia, bulimia, eles têm que estar sempre acompanhados por um profissional, caso queiram fazer o jejum. Então é muito sério o que a gente está conversando aqui. A gente está conversando sobre jejum, estamos falando direcionado para vocês que querem avançar um pouco mais no mapa, querem aprender um pouco mais, uma ferramenta que super funciona quando você já conseguiu baixar os carboidratos, tá? Então aí a gente vai entender por que eu quis falar sobre jejum hoje. Eu baixo bastante o carboidrato para que eu tenha a capacidade fisiológica de não ter fome, porque eu baixei o meu índice glicêmico, que baixou a estimulação de insulina, que permitiu o glucagon ajudar a nivelar a sua glicemia. E isso faz com que você não tenha fome e consiga vencer essa compulsão alimentar que antes você tinha por essa estimulação glicêmica, com estimulação insulinêmica, com estimulação novamente de fome, tá? Então, o jejum ajuda muito como ferramenta junto a outras ferramentas, seja o low carb, seja a estratégia cetogênica, seja o HIIT, que depois já é uma próxima aula que a gente também vai seguir explicando para os alunos aqui. E aí eu vi que alguém perguntou, café com TCM, óleo de coco, quebra o jejum calórico apenas? Sim, o café com TCM, café com canela, eles quebram o jejum calórico. Eu vou falar já sobre essa diferença de jejum calórico e metabólico, para ninguém confundir. Já vou explicar isso, tá bom, Tony? Obrigado por você estar lembrando disso. Mas já eu falo disso. Vamos falar primeiro aqui sobre o jejum, o que quebra e o que não quebra, porque vocês vão começar a perguntar vários produtos. Eu já tenho experiência de fazer lives sobre jejum, que o pessoal começa a colocar um montão de produtos. Isso quebra, isso quebra, isso quebra. Vou explicar para vocês. Únicas coisas que não quebra são os alimentos que não têm calorias. Água, café sem nenhum tipo de adereço
E chás, sem nada também, tá? Não pode adoçante, não pode óleo de coco, não pode canela. Tudo isso quebraria o nosso jejum calórico. Não pode existir nenhuma caloria, tá bom? Nenhuma caloria. O Orlando está perguntando se pode fazer, se eu posso treinar fazendo jejum. Pode treinar. Isso é um outro tema, um próximo passo do nosso mapa do emagrecimento, mas sim, pode treinar, desde que você já esteja adaptado a fazer o jejum, tá? Quem faz tratamento de câncer tem que tomar medicamentos contínuos? Pode, depende do tratamento que você faz. Olha só, se você faz um tratamento que te dá enjoo, que te dá náuseas, né, como se fosse uma químio, que te dá um mal-estar estomacal, talvez você tenha dificuldades porque aumenta a acidez estomacal. Se não existe isso, não existe nenhuma dificuldade relacionada a isso. Eu vi alguém que perguntou ali que o jejum cura a diabetes. Gente, diabetes é uma doença crônica. Você não vai se curar da diabetes. Você pode controlar a sua diabetes, mas você não vai curar, tá bom? Então assim, o Tony já colocou que treina tranquilamente em jejum. Todos os meus alunos vão treinar em jejum, vão conseguir treinar em jejum, inclusive evoluir no jejum, mas vai ter a hora certa de eu explicar para eles relacionado ao exercício em jejum. Vamos focar aqui de novo no ensinamento relacionado ao jejum. Primeiro eles aprenderam a melhorar a sua alimentação. Por quê? Porque primeiro eu tenho que explicar sobre a alimentação. Eu já queria fazer o jejum emagrece, então eu já quero fazer sobre ele. Aí é a problemática e aí é onde muita gente erra, muita gente não consegue fazer o jejum exatamente porque não cuidaram da alimentação antes. Então é importante você lembrar que quando a gente está falando de ir acrescentando ferramentas no seu dia a dia, nós estamos falando de mudanças de hábitos mesmos, mudanças de hábitos capazes de mudar o seu estilo de vida. Então, quando eu começo a colocar um alimento com baixo índice glicêmico, eu estou mudando o meu estilo de vida, eu estou mudando a minha alimentação. Quando eu acrescento uma ferramenta de jejum, por exemplo, que o jejum ele não tem que ser permanente, mesmo que seja jejum intermitente, você não tem que fazê-lo durante um ano, né? Você pode fazer durante uma etapa do seu processo de emagrecimento, do seu processo de detoxicação, do seu processo de melhora de composição corpórea. Depois você não precisa de fazer, mas o seu corpo já se adaptou a fazer jejum. Você se assusta e está em jejum. Você vai para uma viagem onde está todo mundo desesperado para comer e você está tranquilamente em jejum. Então, existem muitas coisas que a gente tem que aprender antes de entrar no tema de jejum, tá bom? Então, comer a última refeição em proteína, está perguntando, ajuda muito. Olha só, além da última refeição, vou chegar lá. Além da última refeição, é importante você se adaptar a uma refeição com baixo índice glicêmico, exatamente para que você não gere estímulos de insulina e o seu corpo faça resistência a essa insulina. Então, as pessoas que estão acima do peso, na maioria delas, já existe algum grau ou algum nível de resistência à insulina. Eu preciso de melhorar esse fator. Se eu tenho resistência à insulina, o meu corpo tem dificuldade de deixar que a insulina faça o trabalho dela, a insulina fica alta no meu sangue. Tá? Então, se você fizer um exame de sangue, a sua insulina, que tem que ser do 1,9 até o 24, 25, às vezes ele está acima de 10, ele já está te avisando. Se o seu médico for um médico preocupado com você de verdade, ele já vai te avisar, olha, sua insulina está começando a subir, você está estimulando muito a sua insulina, vai devagar nessa comida com alto índice glicêmico, vai diminuindo isso para que a sua insulina em jejum chegue perto do mínimo. Isso é importante de preparar, tá? Então, quando a gente está preparando um paciente, você tem que fazer com que ele estimule menos a insulina. Então, quando ele faz uma dieta com baixa ingestão de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, deixe bem claro isso, carboidratos refinados, porque eles dão picos de insulina, isso vai te ajudar a que você melhore a sua relação do corpo com a insulina, e isso vai evitar os picos insulinêmicos. E geralmente, quem já faz uma dieta assim, já naturalmente, por exemplo, acorda sem fome.
Então, ele se faz uma baixa ingestão de carboidratos, as opções que ele vai ter de última refeição serão proteínas e gorduras, se a gente for falar dos macronutrientes. E dos micronutrientes, aí tem uma série de coisas que ele pode optar por uma fruta, por um legume, por uma verdura, e uma série de alimentos que ele pode fazer na sua última refeição antes de entrar em jejum. Mas mais do que isso, mais do que a última refeição, é as horas que você vai passar de jejum. E aí tem um aproveitamento das horas que você está dormindo. Mesmo que o seu metabolismo está mais lento na hora que você está dormindo, você vai ganhar essas horas de jejum, tá? Porque às vezes a pessoa não foi muito bem explicada, ela acha que ela tem que tomar o café da manhã, passar o dia todo sem comer e depois só jantar. E aí ele dorme. Então é mais fácil, pode ser feito assim, tá? Não tem nada contra, mas é mais fácil ele aproveitar essas horas que ele está dormindo, que seja saltar a janta e a partir do lanche da tarde ele fica horas sem comer, vai dormir, aproveita as horas de dormir e acorda de manhã e toma o seu café da manhã, porque vai ter pacientes que vai dizer, doutor, eu não consigo ficar sem o café da manhã. Ótimo, não tem problema disso. Talvez ele está mal alimentado no sentido habitual, mas talvez realmente é uma característica dele ser matutino e querer alimentar-se de manhã. Sem problema. E tem o outro paciente que ele vai falar, doutor, eu chego em casa cansado do trabalho, eu gosto de fazer minha janta e aí sim, depois dessa janta, eu posso até sair de manhã sem tomar café da manhã. Ótimo, nós vamos aproveitar também que esse paciente é vespertino, que não gosta de café da manhã e que ele vai ganhar essas horas. Mas eu preciso de ocupá-lo, eu tenho que falar com ele, se ocupe, vai fazer uma outra coisa, vai produzir alguma coisa nos horários em que você está de jejum e acordado. Porque o horário que você está dormindo não tem problema, você já vai estar dormindo, seu corpo vai estar gastando menos, vai exigir menos, então é tranquilo. Então as horas em que eu estou acordado e não estou comendo, elas têm que meio que passar rápido. Como? Eu posso produzir, tá? Eu posso gastar o meu tempo. Eu fico triste quando eu vejo profissionais de saúde, profissionais mesmo, tá? Tô falando de profissionais de saúde, independente da carreira, que vão em contra do jejum até sem embasamento nenhum. Vão dizer que o jejum engorda, que o jejum causa compulsão. Gente, nós estamos falando de uma arte milenar, de coisas de gerações e que funcionam ano tras ano, com benefícios gigantescos para a saúde. Então eu fico triste quando eu leio algum comentário de algum profissional de saúde que não tem nenhum embasamento do tema, ou que não gosta do tema, ou que é contra, não sei por que motivo, talvez se frustrou na tentativa de jejuar, e aí depois diz que não funciona. Lembro que o jejum é milenar, é bíblico, não é nada da moda, tá? Então, vamos voltar para cá. Tem muita gente que acha que vai sentir fome. Eu acho que ficou muito bem claro essa questão de sentir fome ou não. Doutor, mas se eu não tomar café da manhã e depois eu vou ficar com fome? Não, desde que você se prepare para isso. Então a proposta da live de hoje, inclusive para quem chegou agora, eu vou falar dicas de como você conseguir mais fácil entrar no jejum, tá? Doutor, eu já li que o jejum desacelera o metabolismo. Leu aonde? Põe um link aqui pra gente discutir sobre isso aí. Porque às vezes vocês leem alguma coisa na internet, quando você vai ver a fonte que está falando, a pessoa que está falando, olha o histórico dessa pessoa, ela já tratou alguém, ela já conseguiu emagrecer verdadeiramente alguém, já conseguiu essa pessoa fique magro permanentemente. O jejum desacelera com qual motivo? A gordura que serve como fonte de energia, é a gordura que você vai aproveitar do seu organismo. Ela gera 38 moléculas de ATP, quando uma molécula de carboidrato que você comeria gera apenas 36, menos energia gera o seu carboidrato alimentado do que a sua gordura que você está queimando. Então, faz sentido nenhum a gente falar que o desacelere do metabolismo é causado pelo jejum, de forma nenhuma. E quem faz jejum pode te responder aqui. As pessoas ficam muito mais elétricas, tá? Tudo isso que nós estamos falando aqui
tem embasamento científico, gente. Não inventei nada aqui para estar gastando um feriado de vocês, uma hora dessa da noite, para a gente falar alguma coisa que não seja verdadeiro e que não seja prática, tá? Não sei se todos os profissionais que vocês seguem é assim, mas tudo que eu estou falando para vocês, eu faço, fiz e farei, tá? Eu não invento nada, eu não tenho nada da teoria. Estudo, mas tenho uma prática para mostrar para vocês que realmente funciona, tá bom? Então eu estou trazendo para vocês 7. Eu ia fazer 5, mas resolvi falar 7 porque o número 7 é muito legal. 7 dicas para vocês conseguirem facilmente fazer o jejum. Quem nunca fez o jejum, escreve aqui no comentário. Nunca fiz, não sei nem por onde começar. Escreve aí que a gente vai juntos a gente vai conseguir fazer esse jejum. É amanhã? Não, não é amanhã. Não é amanhã não, mas entenda, eu vou ensinar vocês a fazer o jejum o mais rápido possível. Principalmente meus queridos alunos Giz, vamos lá. Manu, vamos lá, tá? Já nós vamos falar sobre o jejum, sobre exercício. A Manu, sempre acelerando. A Manu faz exercícios todos os dias em jejum. É um exemplo de atleta. Claro, ela também já está bem adaptada aqui ao nosso mapa, já fez algumas vezes o mapa, por isso que já tem esse desenvolvimento. Vamos lá para 7 dicas. Quem tem o caderninho aí do Dr. Adriano, escreve no caderninho. Quem tem um bloco de notas, meu querido atleta Oberdan, estava sumido aqui da live, cara. Atleta Oberdan, jejum é vida. Com certeza jejum é vida, tá? Um montão de gente falando, nunca fiz. Olha só, a primeira coisa que vocês têm que fazer, corrigir a alimentação. É fundamental que vocês corrijam a alimentação, tá? É fundamental. Se você não tiver 7 dias, mais ou menos de 5 a 7 dias, adaptados à sua alimentação, vai dar errado. Vai dar errado por quê? Porque você vai ter aquela necessidade de compensar o açúcar que está baixo e que o seu glucagon não consegue subir, porque a sua insulina ainda está alta, tá? Segunda coisa que a gente tem que fazer, bebidas não calóricas. Eu tenho que entender isso, tá? Antes das pessoas colocarem, eu coloco isso no café, eu posso colocar isso no café. Para quebra de jejum calórico, que é o que a gente quer. A gente está querendo uma alimentação ou um jejum que nos traga o benefício da autofagia. Então, para eu ter o benefício da autofagia, eu preciso de estar de jejum completo, jejum que não tenha calorias. Porque aquela hora o Tony perguntou sobre colocar o óleo de coco e eu quebraria o jejum calórico, mas eu me manteria no jejum metabólico. Existe outro tipo de jejum, o jejum metabólico. Eu estava no jejum totalmente pleno, mas aí eu quebrei por algum motivo, seja porque eu necessitava de um apoio para um treino, seja que eu necessitava realmente me alimentar naquele momento, era a única oportunidade que eu tivesse que comer, porque demoraria muitas horas para eu voltar a comer, então teria essa opção de eu fazer uma quebra do meu jejum calórico, não quero que vocês confundam, é coisas diferentes, uma quebra do meu jejum calórico, e aí eu entraria num jejum, me manteria num jejum, porém somente jejum metabólico. O que é isso? Eu coloquei um alimento para me gerar um pouco mais de energia, porque eu já estava com muitas horas sem me alimentar, e aí esse alimento ele não mexe, ou praticamente não mexe, na minha insulina. Então eu me mantenho sem a estimulação de insulina, que abaixaria a minha glicemia. Eu me mantenho no jejum metabólico. E isso eu utilizo, Tony, e para todos vocês, que quando eu quero ganhar horas no meu jejum, eu já estou adaptado a 16, mas eu queria tentar 18, eu queria avançar no jejum, então eu faço essa quebra do jejum calórico com um cafezinho com óleo de coco, por exemplo. Esse óleo vai virar fontes de energia, porque as nossas gorduras, uma pequena parte é do que eu me alimento e uma outra parte é do que eu tenho estocado no corpo. Então geraria um pouco de energia e eu conseguiria 2, 3, 4 horas mais de jejum, porém jejum metabólico. Então essa é a ideia, tá bom? Que mais? Teve algumas outras perguntas aí. Então é importante você, porque subiu, não consegui baixar mais. Se quiser, gente, pergunte de novo, por favor. Então assim,
Jejum, bebidas não calóricas, para eu me manter no jejum calórico, não pode nada além de água, café e chá, sem nenhum adereço, sem nenhum pozinho, sem nenhuma gotinha, nada, 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 nada. Tá bom? Vocês vão se adaptar, fica tranquilo. Ai, doutor, mas eu comecei a fazer o jejum, eu estava muito bem, aí comecei a sentir uma dorzinha de cabeça. Gente, isso serve tanto para cetose, para quem está entrando na estratégia de cetose, quanto para quem está começando nas estratégias de jejum. A gente acaba que nesse processo de emagrecimento, quem está entrando no jejum, pode sentir nesse período de jejum uma dorzinha de cabeça. Pode sentir uma dorzinha de cabeça. E aí o que acontece com essa dor de cabeça? Eu posso melhorar esse sintoma colocando uma pitada de sal na água que eu estou ingerindo. Lembre-se que o jejum, você pode beber água, você deve beber água. Só para vocês entenderem isso. Então, é importante que vocês bebam água e se sentirem uma dorzinha de cabeça, você toma uma pitada de sal. Água, chá e café sem açúcar. Somente esses 3 itens, tá? Nenhum outro tipo de líquido. Se tiver 1, 2 calorias, já quebra o nosso jejum calórico, tá bom? Então, não pode nenhum outro desses 3 alimentos. Outra coisa é a gente entender a fome. Não, doutor, mas é porque deu 10 horas da manhã, me deu uma fome tremenda. Primeiro a gente tem que entender, tá? Porque a fome ela é igual ao sono, ela vem em ondas, né? Ela vem, se você deixar ela vai embora, passa um tempinho, ela vem de novo, igual ao sono. A onda da fome veio, né? A grelina estimulou, veio uma onda de fome. Eu não pude comer por algum motivo, e aí ela vai embora, passa um tempo, ela vem de novo com a questão da fome de novo. E aí o que é que acontece? Eu primeiro tenho que diferenciar, era fome ou era vontade de comer? Como é que eu faço isso? Era fome ou era vontade de comer? Veio a suposta fome. Eu bebo água, porque às vezes essa estimulação de fome eu não consigo diferenciar se era água, se era sede ou se era fome. Então eu bebo água. Bebi água, passou um pouquinho, eu senti de novo. Doutor, eu acho que era fome mesmo, porque eu bebi água e continuei com fome. E aí eu me pergunto, nesse momento agora, eu comeria ovos? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço e eu indico a vocês para se perguntarem sobre isso. Nesse momento, eu comeria ovos? Se a sua resposta for sim, você se perguntando, nesse momento agora que eu estou sentindo essa fome, eu comeria ovos? Se a sua pergunta for sim, se a sua resposta for sim, normalmente realmente é fome, e aí realmente você deve quebrar o seu jejum e se alimentar. Se a sua resposta for assim, não, ovo não, eu queria comer uma outra coisa, assim, eu queria comer uma coisa gostosa. Não é fome, é vontade de comer. E aí eu te aconselho a tomar um bolinho de café sem açúcar, tomar mais um copo com água e deixar que essa onda passe até que venha, você ganhe alguns minutos mais e que venha outra onda para realmente você ter certeza se é fome ou se é vontade de comer, tá certo? Benefício do jejum calórico. Gente, o benefício do jejum a gente está explicando aqui, né? Os benefícios do jejum, a autofagia, essa limpeza que você faz no organismo, ela faz com que você tenha uma melhora da saúde, inclusive retirando células não benéficas no organismo, células alteradas, inclusive algumas células modificadas que poderiam ser determinantes para, por exemplo, uma produção de algum tumor, algo cancerígeno. Não estou dizendo que jejum cura câncer, nada disso. Pelo amor de Deus, não quero entrar em polêmicas que não existem. Então, assim, benefícios do jejum calórico são N benefícios. Você vai emagrecer, você vai acabar com retenção de líquidos, você vai aumentar mais o seu estado de alerta, você vai ficar com a cognição maior, você vai ter realmente uma melhora de saúde. Quando você quebra o jejum calórico e quer permanecer no jejum metabólico, você vai ter esses mesmos benefícios, porém já se alimentando de algo que não estimule a insulina.
Então você vai continuar trabalhando no processo de melhora do seu organismo, mas você desliga a autofagia, porque você está colocando nutrientes na sua alimentação, está colocando calorias na sua alimentação. E aí o seu corpo já começa a utilizar isso. Você só desliga a sua fase de limpeza. Mas a diferença, eu entendi, ela quer que eu estabeleça a diferença entre os dois. A diferença é que o calórico, você não tem nenhuma caloria ingerida. Nenhuma caloria ingerida. Você está em jejum pleno, sem se alimentar de nada calórico. Quando você entra ou quebra o jejum calórico e se mantém em jejum metabólico, você está fazendo com que o seu corpo utilize a gordura de alimento, a gordura que você ingeriu, né? Quando você está buscando um jejum metabólico, você não vai ingerir nada com carboidrato, por exemplo, obviamente. Você ingere alguma coisa que possa ser fonte de energia. E primariamente a gente tem carboidratos como fonte de energia e secundário a gente tem gordura como fonte de energia. Entendeu? Ficou entendido? Eu estou exemplo do que não estimula a insulina. Gente, assim, ó, quase tudo estimula a insulina, né? A insulina ela serve exatamente para você levar os nutrientes, né? A turma da insulina, os amiguinhos da insulina levam os nutrientes para a sua metabolização e a sua distribuição pelas necessidades corpóreas. Você vai ter que buscar alimentos que tenham baixo índice glicêmico. E aí é onde você entra em alimentos que não contêm carboidratos, principalmente alimentos que não contêm nenhum tipo de carboidrato ou baixíssimos níveis de carboidratos serão os alimentos que vão estimular menos a insulina, tá? O que mais? Proteína estimula a insulina? Sim, estimula a insulina. Proteína estimula a insulina. A oimbina pode tomar em jejum? Gente, a oimbina é uma medicação. Pode tomar em jejum? Não, a oimbina só pode tomar em jejum, tá? É uma medicação, ela não tem propriedades para estar quebrando o jejum. As medicações, quem toma remédio para diabetes, quem toma remédio para hipertensão, podem tomar tranquilamente. Nosso objetivo, quando tomamos uma medicação, é que ela faça o efeito ao ponto em que ela foi gerado. Mas a maioria dos comprimidos, das cápsulas, eles não têm nenhuma caloria. A não ser que seja um comprimidão de várias vitaminas, e aí sim tem alguns corantes, alguns itens dentro desse comprimido que possa assim quebrar o seu jejum. Mas, gente, quebrar o jejum com uma caloria é praticamente não quebrar, tá bom? Então, aí, melhores alimentos para quebrar o jejum, ótimo. Eu já ia falar primeiro, né? Vamos falar primeiro dos alimentos que é legal você comer antes de entrar em jejum. Então, quando eu vou entrar em jejum, independente do horário, tá, gente? Eu vou entrar no jejum pulando a janta, ou vou entrar no jejum pulando o café da manhã. Quando eu decido que o meu corpo já está adaptado, porque as coisas vão acontecendo, eu vou me alimentando com baixo nível de carboidratos, o meu corpo ele vai meio que balanceando entre os carboidratos e as gorduras como fonte de energia até o ponto em que eu não tenha tanta pico de fome ou não tenha frequência de alimentação. Quando você percebe que é isso e que você decide fazer o jejum, é importante que você diz, não, eu acho que amanhã eu vou fazer o jejum porque eu já estou meio perdendo um pouquinho da fome de manhã. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu estou meio que perdendo a vontade de tomar café da manhã, eu acho que eu vou tentar o jejum amanhã. Então, eu vou fazer o seguinte, hoje na janta eu vou comer, já digo para vocês, não comam carne vermelha à noite, tá bom, gente? É uma metabolização difícil, carne vermelha demora para ser digerido, vai te dar pesadelo, então não escolham carne vermelha à noite, evitem. À noite eu posso buscar proteínas de rápida absorção, que poderiam ser, por exemplo, ovos, peixe principalmente, peixe que tenha gorduras, que aí você já coloca a gordurinha também, que vai te dar muito mais horas de saciedade. Eu posso utilizar abacate, a gente já fez até aquela live, né? Ela ainda está aqui no IGTV, eu fui bonzinho, ela ainda está aqui no IGTV, os 5 alimentos para você comer à noite. Então, terminando essa live, vocês correm lá e assistam essa outra sobre 5 alimentos para comer à noite. Então, quando eu coloco um alimento rico em gorduras ou com proteínas que vão me dar saciedade por mais tempo, eu já estou praticamente preparado para entrar em jejum.
vou passar aquelas horas e horas que eu predeterminei, não é seguir um protocolo. Você pode até se orientar pelo protocolo de 16 ou de 18, mas você vai estabelecer o protocolo que se adeque melhor ao seu dia a dia. Então eu decidi que vou fazer 17 horas. Lembra que ninguém é obrigado a fazer 16, 18, eu posso fazer 17, 19, 15. A gente vai colocar o jejum dentro do nosso calendário diário. Então eu consigo fazer 17 horas. Esse vai ser o meu jejum. Eu decidi 17. Pronto. Então eu vou fazer 17. Não, eu decidi 19. Vou fazer 19. É exemplo, tá, gente? Não é para você se abusar. E isso é um outro fator determinante. Eu vou fazer às 17 horas ou às 16. Eu tenho que entender que eu tenho que me ocupar nessas horas, porque a ociosidade que eu fico assim olhando para lá, olhando para cá, o que eu vou fazer, gente? Eu não tenho nada para fazer, estou aqui à toa, a hora não está passando, não sei o que, eu acabo buscando alimentos. Então, uma das coisas super importantes é que a gente ocupe o nosso tempo, tá? Aí, inclusive, é onde entra a questão de fazer exercícios, de fazer alguma modalidade. O que tem que ficar muito claro é que se eu fizer um exercício, se eu fizer um desgaste físico, era o momento. Aí, terminando esse exercício, é o momento de você quebrar o seu jejum. Por quê? Eu posso fazer o aeróbico em jejum? Muita gente perguntou aqui e que os alunos depois vão aprender a fazer no horário, no momento adequado. Posso fazer o aeróbico em jejum? Posso fazer modalidades esportivas em jejum? Pode, mas quando você termina essa modalidade esportiva, é interessante que você quebre o jejum, porque o seu corpo precisa de alguns nutrientes para reconstruir essa musculatura que foi estimulada durante as atividades físicas. Então entenda, quem já está no nível de fazer jejum e quer fazer alguma atividade física em jejum, entenda que depois do jejum vai ter que quebrá-lo. Depois do exercício vai ter que quebrar o jejum, tá certo? Mas então quem não vai fazer atividades físicas por enquanto, vai precisar se ocupar. Não, mas eu não estou trabalhando, eu estou só em casa, vai fazer um artesanato, vai fazer uma faxina um pouco mais intensa na casa, vai fazer alguns ajustes de reparação da casa, vai dar uma voltinha, conversa com os vizinhos, se ocupe para você gastar essas horas, esse tempo, tá? Porque senão você vai acabar entrando em ociosidade e vai se encontrar com esse outro item que eu quero que vocês eliminem da casa de vocês, as guloseimas. Imagina que eu estou aqui de jejum, não estou fazendo nada, aí eu fico meio ocioso, aí eu abro a geladeira e me dou de cara com um bombonzinho, com alguma coisa gostosa, um pedaço de uma torta. Então as guloseimas, gente, quem está querendo fazer jejum, não pode ter isso em casa, né? Porque eu estou falando que quem quer fazer jejum é porque já está almejando emagrecer, já estão aqui no mapa do emagrecimento, já comecei a fazer uma dieta melhorada, aí já vou entrar num outro passo que é iniciar o jejum. Eu já tenho que ter eliminado essas guloseimas de casa. Obviamente, eu não quero que ninguém diga, não, doutor, quebrei o jejum com um biscoitinho que eu tinha lá, quebrei o jejum com macarrão instantâneo, que hoje vocês aprenderam na live de manhã, né? Com macarrão instantâneo, enfim. Você não pode ter essas guloseimas de jeito nenhum em casa. Não pode ter guloseima, senão você vai acabar errando no seu jejum com essas guloseimas, tá certo? Então, tem que focar no positivo. Gente, eu vou fazer, tá? Isso vai ser o meu estilo de vida, isso vai me levar à saúde, isso vai me levar ao emagrecimento, eu decidi isso e assim vai ser. Tenho que focar no que eu estou fazendo. Começa a tirar os obstáculos aí, foca lá na frente, que todos nós vamos conseguir terminar esse jejum, tá certo? Agora sim, mas todo mundo que fizer jejum emagrece? Lá no comecinho eu falei que você pode até engordar. Presta atenção. O jejum ele promove saúde, ele pode prevenir doenças, né? Obviamente, se eu não estou comendo algo ruim ou se eu estou evitando comer algo ruim, eu tenho inclusive o benefício de não ter picos glicêmicos, de não, por exemplo, chegar ao nível de ter uma diabetes, quando eu me adequei na alimentação e quando eu inseri o jejum no meu estilo de vida, tá? O que não pode acontecer é eu querer radicalizar, fazer 20, 30, 36 horas, 48 horas, eu não posso fazer isso.
Eu tenho muitos alunos de outros desafios anteriores que queriam competir quem fazia mais horas. De jeito nenhum. Elimina isso do seu pensamento. Não posso ficar competindo quem faz mais horas de jejum. Isso não existe. De jeito nenhum, não aceito que nenhum aluno nosso faça esse tipo de competição, porque senão você extravasa aquele limite que a gente tem de saúde, você desrespeita o seu organismo. Então isso é muito ruim, tá? Algumas reações metabólicas que vai acontecer no seu organismo é baixar a insulina. Se você não cuida da sua saúde ou começa a exagerar, você começa a perder também a propriedade anabólica da insulina de levar nutrientes lá para os seus músculos. Então isso, de verdade, não pode acontecer, tá certo? Por que eu falei que pode engordar? Exatamente porque se você fizer esses exageros, fisiologicamente, você vai acabar tendo um rebote. Você corre o risco de ter um efeito rebote porque você quis exagerar demais. Então é por esse motivo que eu digo que vocês não devem começar o jejum sem estar preparado para o jejum. Senão vocês vão alimentar a falsa fama de que jejum causa compulsão alimentar. Isso pode acontecer em quem não está preparado para fazer jejum, simplesmente decidiu, amanhã eu vou fazer jejum. Se você tentar isso, vai acontecer o efeito rebote. Então a gente tem que se preparar, fazer aquele alimento durante uns 7 dias com baixíssima ingestão de carbo, para que o seu organismo não queira carboidratos a cada hora e você consiga ficar horas sem comer o carboidrato, porque senão você vai ter uma compulsão alimentar. O mesmo acontece quando eu quero exagerar, quando eu quero desrespeitar o meu organismo, porque eu fiz a loucura de competir com o meu amigo, ele já tem 36 horas, eu quero fazer 40, e eu começo a exagerar e acabo desrespeitando essa ideia do meu organismo, baixo demais a minha insulina e eu posso acabar tendo um efeito rebote. Fica insustentável eu querer progredir na saúde se eu quiser ou se eu tentar fazer essas loucuras, tá bom? E aí, como a Regina já colocou aqui, o segredo do jejum está na janela de alimentação. Esse é um fator chave. Se eu entendo o que eu vou comer na janela de alimentação, no período em que eu posso comer, por exemplo, quem vai só almoçar e depois vai tomar lanche da tarde e vai jantar, nesse período de alimentação, isso vai determinar a minha conquista das horas em que eu não estarei comendo. É fundamental eu aprender a comer para eu aprender a não comer, ou o meu corpo não me pedir comida, tá bom? Então, quem tem muita pressa de resultado, vai gerar ansiedade, vai errar na dose, vai comer demais, achando, não, eu vou comer para compensar, já que eu vou ficar horas sem comer, eu vou comer muito agora. E aí a pessoa acaba passando mal, acaba errando no que está comendo, enfim. Sempre me perguntam como me alimentava, o que eu comia, porque muita gente se impressiona achando que a gente está comendo algo fantástico para estar conseguindo fazer o jejum. As pessoas acham que a gente tem que comer muito para compensar as horas que vai ficar sem jejum. E na verdade é ao contrário. Quando você começa a fazer o jejum, o corpo para de pedir tanta comida e você acaba comendo menos. A mágica, né, a suposta mágica que existe no emagrecimento de quem faz uma boa alimentação e de quem faz o jejum é exatamente esse efeito de que o jejum proporciona para a gente comer cada vez menos. Ele não te dá vontades de comer, você acaba utilizando e ligando esse mecanismo de utilização de gorduras corpóreas que o seu corpo para de pedir tanta comida e se sente saciado com pouca comida. E aí você não entende que mesmo em jejum, seu corpo te faz comer menos e você se adapta a comer menos. E aí o que não pode acontecer é o cara achar que pode comer só uma vez por dia para sempre. Não, eu só vou fazer uma refeição por dia. Eu tenho pacientes que fazem isso, mas são pacientes que são acompanhados por um profissional que fica o tempo todo acompanhando esse metabolismo dele, tá bom? A Regina repetiu o mesmo cardápio por 60 dias. Isso é que é determinação. Determinação mesmo, mas claro, conseguiu o objetivo que era o emagrecimento.
Então entendam que a dose do que nós estamos falando aqui, fazer o jejum tornar-se uma terapia ou tornar-se um veneno, vai depender da dose. Se eu exagerar, ele deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico. Da mesma forma que se eu fizer adequadamente, ele não vai trazer problema, pelo contrário, só vai trazer benefício. A Vil está perguntando, o que é a janela de alimentação? Olha só, nosso dia tem 24 horas. Eu decidi ficar 16 horas sem comer. As outras 8 horas é a minha janela de alimentação. Janela é o espaço que eu tenho para me alimentar. Eu fico 16 horas sem comer e fico 8 horas permitido a comer. Não é que eu fique comendo durante as 8 horas, tá? Normalmente quem está adaptado a fazer jejum, viu? Eles acabam fazendo 3 refeições no máximo, no máximo. Tá proibido fazer 4? Não. Tá proibido fazer 5? Não. Mas o seu corpo não vai conseguir comer. Tá? Então, mais importante do que você pensar quantas refeições é você respeitar e obedecer o seu organismo, que vai te dizer, não, já está cheio, não come mais não. Você faz uma alimentação do almoço boa, você faz um lanchinho e depois você faz uma janta e pronto, está alimentado, pronto para mais um dia de jejum. Tenho que fazer jejum todos os dias? Não. Inclusive as pessoas que começam, pode começar fazendo 3 vezes na semana. Faça no dia de acordo ao seu calendário de trabalho, que você sabe que você vai sair mais cedo, ou que você sabe que você vai cansar mais. Você estabelece qual o melhor dia para você fazer jejum. Faz 2 vezes na semana, depois faz 3 vezes na semana. Tem gente aí como a Regina que fizeram desde o primeiro dia, todos os dias, e assim conseguiram durante muito tempo. Mas chama-se intermitente exatamente porque existe o intervalo, tá, viu? Então eu fico em jejum. Aí esse intervalo, que é onde eu vou comer, se chama janela de alimentação. Então no intervalo, eu estou em jejum, depois eu tenho um intervalo que eu posso comer, depois eu tenho um jejum de novo, depois eu posso comer, tá? O metabolismo é um só, Tony. O nosso metabolismo, ele trabalha com anabolismo e com catabolismo. Quando eu estou deixando que o meu organismo transporte os meus nutrientes, eu estou melhorando o meu metabolismo no sentido anabólico. A anabolismo é construção de tecido, seja ele muscular, seja ele tecido ósseo. Então eu consigo melhorar os músculos, eu automaticamente consigo melhorar os meus ossos. Eu coloco mais minerais nos meus ossos. Meus ossos serão fortes se eu estiver exercitando músculos. Por isso que os idosos precisam fazer musculação, tá bom? A Denda deve estar aí. A Denda, eu gritei para a Denda hoje que eu vi ela fazendo atividade física, mas ela não viu que era eu, não. Eu gosto de incentivá-la. Então, gente, ó, já sabe, né? Nada de competir durante esse jejum, durante essa fase em que vocês estão aprendendo o jejum. Mas eu quero falar para vocês 3 coisinhas que vão te ajudar a não cair em armadilha. Eu sei que eu estou devendo a resposta de como quebrar o jejum. Eu vou explicar, vamos chegar lá. 3 coisinhas que não vai fazer vocês caírem em armadilhas. Anote aí. Primeira coisa, comida de verdade. Cara, se vocês estiverem comendo comida de verdade, não tem por que você cair em armadilha nenhuma. Comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, comidas que não passaram ou minimamente processadas ou que não passaram por nenhum processo de preparação. Comidas de verdade. Sejam alimentos, sejam carnes, sejam frutas, comidas de verdade, naturais, da natureza, tá bom? Adenda aí, ó. Então, outra coisa é que você entenda o que você está fazendo. Entenda o que você está fazendo. Você vai aprendendo pouco a pouco aqui. O nosso objetivo é isso mesmo, é discutir o tema, é a gente aprender o que é ou o que resulta ser o jejum na nossa vida, o jejum no nosso organismo. Quando eu passo horas sem comer, o que vai acontecer no meu metabolismo? Eu vou precisar de energia. Por isso que eu gostei de explicar desde o início a insulina, porque eu vou precisar de energia para o meu corpo. Só que eu não estou comendo. Como é que eu vou gerar essa energia? Será que isso existe? Existe. E é isso que a gente faz desde que nós somos humanos, desde quando foi criada a humanidade. Nós utilizamos a gordura armazenada. Gorduras armazenadas são fontes de energia. Ninguém vai discutir isso. Isso
está em qualquer livro mais simples de medicina, vai explicar para vocês que gordura é fonte de energia. Então, se eu já tenho essa gordura armazenada, eu preciso simplesmente de gastá-la. Então, quando eu não estou colocando energia, eu tenho que gastar o meu estoque de energia. E o jejum nos proporciona isso. Como? Não tendo a insulina para atrapalhar. Gente, a insulina ela trabalha na parte anabólica do nosso metabolismo. Ela constrói tecidos. Por isso que ela pega o que você come e leva para onde tem que ser levado. Tá? Quando eu falo insulina, gente, não existe só esses dois hormônios no organismo, né? Tem uma série de funcionários dentro desse metabolismo. E o glucagon, ele ajuda no nosso catabolismo desse tecido gorduroso. Ele quebra o tecido gorduroso em partículas de açúcar no nosso sangue para subir a nossa glicemia que estava baixa por esse período de jejum. Inclusive, vou dar um relato para vocês. Se você começar uma atividade física, decidiu fazer uma atividade física em jejum, se você medir a glicemia em jejum, fazer a atividade física, quando termina a atividade física e você mede de novo, sua glicemia vai estar igual ou mais alta, mesmo você não ingerindo nada. E aí você vai começar a entender que o seu organismo não vai deixar o açúcar baixar, ele faz o seu açúcar subir. Por isso que as pessoas têm que estar adaptado a essa metabolização de gorduras, tá? Você tem que estar deixando o glucagon trabalhar, e se a sua insulina estiver alta, o glucagon não trabalha. Por isso que as pessoas querem começar de repente e falam, não, eu fiz o jejum e eu fui fazer uma corridinha e passei mal. Obviamente você não estava preparado, não era o seu momento de fazer jejum. Por isso, então a gente tem que ter maturidade, é a terceira dicasinha para isso dar certo. Primeiro é você comer comida de verdade. Segundo é você entender como é que funciona o jejum, tá? Eu faço o jejum para que ele diminua a minha insulina no sangue, me deixe o glucagon trabalhar, queimando a minha gordura. Quando eu entendo isso, minha terceira dica para que funcione tudo é você tenha maturidade do que você está fazendo, até porque muita gente vai querer te sabotar. Besteira isso, não funciona, você vai passar mal, vai te dar compulsão, você vai ouvir barbaridades relacionadas a isso. E tem que ter estabilidade emocional, porque quando vier essa vontade de comer algo doce, porque você estava adaptado a comer algo doce, você tem que ser firme e dizer, não vou comer, porque não estou com fome, eu estou com vontade de comer algo doce, e algo doce não me traz benefício. Então você tem que ter essa maturidade, tem que ter essa estabilidade emocional para você não cair em tentação, tá? Boa noite, Vandréia, minha querida Vandréia, minha paciente desaparecida Vandréia. Uma dúvida, por quanto tempo se pode fazer o jejum? Você pode fazer o jejum ad eterno. Você pode fazer o jejum como estilo de vida. Inclusive, é ideal que você estabeleça isso como estilo de vida, mas não como obrigação de que você tenha que fazer todos os dias. Mas quando você está adaptado com uma boa alimentação, você pode fazer hoje, pode fazer durante um mês, você pode fazer 2 vezes por semana durante 10 anos, você pode ter como estilo de vida e fazer, porque esse é o nosso objetivo principal, fazer quando quiser, quando puder ou quando desejar. Você está livre para escolher, mas se você tiver preparado para isso, se você tiver uma boa alimentação, você faz quando você quiser. Não, hoje eu quero fazer o jejum. Você não está preocupado se você vai passar mal, porque o seu metabolismo está adaptado a deixar a insulina descansar e a soltar o glucagon para ele fazer a nossa festa da gordura, tá bom? Então, fique tranquilo que o jejum ele pode ser feito quantas vezes você tiver adaptado a fazê-lo, beleza? Mas eu sei que antes de terminar, que hora é? Nós já temos 1h05 de live. Antes de terminar, eu tenho que explicar como quebra o jejum. Porque isso é uma dúvida. As pessoas acham que quando estão muitas horas de jejum, tem que ir lá e fazer uma comilança e comer muito para compensar o período que ficou sem comer. A gente está com sensibilidade. Vocês entendem que o estômago está vazio, tá? O estômago está vazio, eu preciso de restabelecer a minha alimentação. Se eu quebrar o jejum com uma pratada de comida, o que vai acontecer é que o meu corpo vai adorar aquela alimentação toda, mas ele está muito sensível. E aí ele corre o risco de querer absorver tudo e sim gerar um alto índice glicêmico da sua alimentação. Quando, na verdade,
quando ele entrar em metabolização de alimentos, se você quebrar o jejum com uma proteína ou com proteínas e gorduras, e aí vem um exemplo de ovos, vem exemplos de castanhas, de oleaginoses, você quebrar o jejum com uma pequena porção desses alimentos, sejam proteínas ou sejam gorduras, você inicia um processo de alimentação ou de metabolização desses alimentos e 30, 20, 30 minutos depois, ou até 15 minutos depois, no mínimo 15, você sim faça a sua grande refeição. Então, uma dica que eu dou para quem está querendo quebrar o jejum e não sabe com o que quebrar, né, que eu quebro com aminoácidos, que é um tipo, que são as partículas, os tijolinhos da nossa proteína. Mas você pode quebrar com um ovo, tá? Gente, deu minhas 17 horas, vou quebrar o meu jejum, vou cozinhar um ovo. Como aquele ovo. 20 minutos depois, quando eu for me alimentar, aquele ovo já iniciou o processo de metabolização. Você já não tem a grelina elevada, porque aquele ovo já começou a baixá-la. Então você vai comer menos. Isso é uma dica para você ir quebrando o jejum. Depois você vai se adaptar a quebrar o jejum com o alimento, porque você vai estar comendo menos automaticamente. Mas nos primeiros dias, você quebra o jejum com um ovo ou com alguma oleaginose, com uma castanha, por exemplo, com umas 4, 5 castanhas. E aí, 10, 20, 30 minutos depois, você pode fazer a sua verdadeira refeição. Que, claro, vai ter baixíssima ingestão de carboidratos refinados. E aí você entra na maravilha dos benefícios do jejum intermitente. Tá bom? A Manu está dizendo, sempre quebro meu jejum com amino, também quebro com amino. Né? Amino é a melhor, agora eu posso fazer propaganda, é a melhor marca de aminoácidos essenciais do Brasil, pela concentração que tem dos itens dos aminoácidos essenciais. Tá? Também uso, hoje eu postei no feed, vocês viram, depois de um treininho aqui com os meus atletas, a gente fez a utilização. Estávamos em jejum, nós 3 corremos hoje em jejum, e depois do exercício nós quebramos o jejum com aminoácidos essenciais. E é isso. Gente, acho que a gente, principalmente os meus alunos, quero agradecê-los, agradecer os nossos alunos, meu querido capitão César Cima, obrigado por estar aqui. Já já a gente conversa no telefone. Agradecer os nossos alunos que permitiram que essa live fosse divulgada para todos vocês, tá? Essa live ela faz parte das aulas aqui do nosso mapa do emagrecimento, mas que eles sempre acham interessante se colocar em aberto aqui, porque vocês também fazem perguntas que talvez seja de comum interesse para eles. Às vezes o aluno não pode assistir a aula aqui agora, essa aula ela vai lá para a plataforma da Hotmart. Então lá eles podem revisar essa aula quantas vezes quiser, tá bom? A Elciete está dizendo, se comer uma fruta, cuidado com as frutas, né? Elciete, a gente já falou sobre a questão de algumas frutas terem alto índice glicêmico, então dependendo da fruta, não é legal. Se você vai comer um morango, um kiwi, né? Tem uma série de alimentos, de frutas, que são legais de você ingerir, tá? Mas a gente quer algo mais, se for um abacate, perfeito, né? Porque a gente quer algo que vai te dar maior saciedade, inclusive no sentido de querer baixar um pouquinho a grelina, tá bom? Então, agradece os alunos, meu povo, agradece porque foi eles que permitiram que essa live estivesse aqui. E é isso, a gente já tem 1h12 de live, era essa a proposta da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado a maioria das dúvidas em relação a essa estratégia, o jejum intermitente, mas lembre-se que é simplesmente uma estratégia, não é algo milagroso. Ele tem que estar em conjunto com outras ferramentas. Você tem que estar se alimentando bem, você tem que estar fazendo atividades físicas, o seu estilo de vida tem que ser conivente com o que você está desejando. Ah, eu quero emagrecer, mas eu passo o dia sentado no sofá assistindo filme. Isso não vai ser um estilo de vida que vai te proporcionar uma saúde plena. Então, o jejum que eu quis trazer para vocês, ele faz parte de uma série de outras atividades. Então, os alunos aqui do curso já aprenderam a certa forma de fazer alimentação, quase todos eles já estão em cetose, já estão realmente utilizando de gorduras como fonte de energia e agora aprenderam um pouco mais sobre o jejum intermitente. A gente vai continuar avançando, eu vou entrar agora no grupo fechado deles lá do Telegram para a gente bater um papo
se ver se gerou alguma dúvida. E você que não faz parte do curso, pode perguntar no direct que eu também tenho o maior prazer de responder, tá bom? Então, um beijo para vocês. Segunda-feira que vem a gente tem live, talvez eu apareça por aqui fazendo alguma live nesse intermédio, que também não dá pra gente agendar, mas pode ser que aconteça da gente trazer algum tema interessante. Se vocês quiserem um tema interessante, pode me escrever, que eu tenho o maior prazer de pesquisar e trazer para vocês o que eu entendi do tema, tá bom? Se não for algo que eu já faça normalmente. Acho que já consigo fazer um jejum de 12 horas. Giz, jejum de 12 horas você já faz desde que nasceu. Todos nós fazemos mais ou menos 10, 12 horas de jejum. Esforça um pouquinho mais que eu tenho certeza que você consegue mais. Você já é treinada aqui, então você consegue mais. Acredito muito nisso, tá bom? Então se esforça um pouquinho. E Amara, não tem problema, entrou atrasado, dá tempo. Vou deixar essa live aqui a noite toda para vocês. Antes de tirar ela do ar, vou deixar a noite toda. Então dá para você assistir ela de novo agora, tá bom? Gente, obrigado. Fiquem com Deus. E até qualquer outra data dessas daí, tá bom? Tchau, tchau.